E aí, o vídeo de hoje é sobre a inteligência emocional. Isso quer dizer então que com inteligência emocional eu vou conseguir virar um robô, eu não vou mais sentir mais nada, nada vai me irritar, não vou sentir, sei lá. Não, não. É impossível você não ter sentimentos e emoções. Então para que serve a inteligência emocional? Serve para você lidar da melhor maneira possível, tanto com você mesmo quanto com as outras pessoas. Como assim? Não estou entendendo. Se você entender, se nós, né, entendermos o que nós estamos sentindo naquele momento, nós paramos de agir tão instintivamente de uma maneira negativa. Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Vamos lá. Se você entender que o que você está sentindo é raiva, muito dificilmente você vai explodir. Você vai querer entender o porquê que você está sentindo a raiva. Inteligência emocional não passa de conhecer e entender, compreender as emoções. De modo que você entendendo as emoções, você não vai ter aquela explosão ou aquela força instintiva que você tem de eu tô com raiva, eu vou sair derrubando todas as paredes, vou sair xingando todo mundo e tal, não sei o quê. Muitas vezes, vamos lá, por exemplo, às vezes você tá no trânsito, aí você faz uma baguncinha, né, normal, e aí o cara buzina e te xinga a vigésimo não sei o que quantas gerações. E aí muitas vezes você acha que, bom, você errou, provavelmente, ou não também, mas aí você xinga o cara de volta. E aí o cara te xinga de volta. E aí você fica a avenida inteira, um xingando o outro, um buzinando pro outro e tal, não sei o quê. Sendo que se você entendesse que o cara tá puto, e eu não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube. Mas, e aí a pessoa fica tipo pistolaça. Essa eu acho que eu posso. E você fica também. E aí vocês vai subindo e vai fazendo um negócio, sendo que se você só falasse, baixasse a janela, sei lá, ou só fazesse um assim, ou um assim, qualquer coisa, a pessoa ia, poderia ficar full pistola ainda, mas ela não ia gerar outras coisas, entendeu? Rods, eu não tô fazendo a menor ideia do que você tá falando, velho. Vamos lá. Você precisa entender o que você sente e esse sentimento causa uma emoção. Rods, não tô entendendo o que você tá falando, cara. Vamos lá. Sentimento é o que algo do ambiente ou algum acontecimento ou qualquer coisa ao seu redor ou qualquer coisa que você lembra faz. A emoção é uma ação que você tem com relação a isso. Quanto mais curto for o período entre o sentimento e a emoção, mais tranquilo é de lidar com essa emoção. Quanto mais prolongado, mais difícil vai ser de você lidar com essa emoção. Como assim? Muitas vezes acontece alguma coisa, a gente sente e porque a gente sabe que aquilo é algo ruim, a gente joga para o mundo imaginário e fica lá mocota com o mundo imaginário. E depois, quando isso vai virar uma emoção, já tá todo ferrado. E acaba que você faz bagunça, faz besteira, trata as pessoas de uma maneira não tão interessante, ou trata a si mesmo de uma maneira não tão interessante, ou deixa de fazer alguma coisa, ou não sei. Então, quanto for o que vai te ajudar muito a ter uma inteligência emocional vai ser você diminuir esse tempo de sentimento e emoção, você transformar direto o sentimento em uma emoção. Só que para isso você vai ter que saber classificar os sentimentos e as emoções. Como assim, Ronds? É muito interessante que você. Senão esse vídeo vai ficar muito grande, cara. Mas é muito interessante você adquirir. Como que você consegue compreender as emoções? Quando você entende quais são as emoções. Tem muito rapidinho pra você pegar e vai demorar muito. O vídeo vai ficar chato se eu ficar explicando isso. Ou se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, aí eu faço um vídeo longo pra caramba. Mas você tem que entender quais são as emoções e quais sentimentos que você tem, quais são os acontecimentos que te levam aos sentimentos que geram as emoções. E quando você tiver com aquela emoção, você tem que classificar ela, para você entender o que está acontecendo, por que você está se sentindo daquele jeito, o que te causou a ficar com aquela emoção. Quando você começar a entender isso, é muito mais difícil você explodir. Não é impossível você explodir porque você é humano. Às vezes o dia inteiro ficou te consumindo. Aquele negócio que é como se a gente tivesse uma bateria, assim, sabe? Ela vai acabando durante o dia. Que é, vamos chamar de paciência. As coisas vão acontecendo e vamos, por exemplo, lá do carro. Você tá andando na rua, um cara buzina e você fala, demorou, buzinou. Só que aí acontece alguma outra coisa. Você tem uma reunião ruim, alguém te tratou de uma maneira não interessante, algum negócio que você queria não deu tão certo. E aí é como se essa bateria fosse acabando.
Então, você ter inteligência emocional te ajuda muito também em relação a isso, porque aí aquela hora que a sua bateria acabar, que a sua paciência for pro espaço, tipo, não tem mais, está no final do dia, e acontece alguma coisa muito pesada, você vai conseguir respirar, parar, falar, bom, aconteceu algo que eu não gostei, algo que não foi interessante para mim, mas eu quero entender qual sentimento que isso está me lembrando. Você tem que categorizar o sentimento, porque esse sentimento vai te levar a uma emoção, e você não pode deixar essa emoção ser algo que você explode e sai querendo derrubar a parede no peito, por exemplo. Você tem que conseguir entender o que está te levando a se sentir dessa forma, ou o que está levando... Quando você consegue entender as suas emoções, você consegue entender as emoções das outras pessoas. Isso é algo incrível. Então você só tem a ganhar quando você tem inteligência emocional. Rods, como assim? Quando você entende o que a pessoa está sentindo, você consegue tratar ela de uma maneira pensando do lado dela. Muitas vezes as pessoas fazem algumas coisas pra gente que a gente fica tipo... Como assim, cara? Que absurdo! E sendo que às vezes ela só tá num dia ruim e a melhor maneira dela lidar é daquela maneira. Então, se você consegue entender as suas emoções e entender as emoções das pessoas e usar o conhecimento das emoções para pensar em alternativas diferentes de lidar com aquilo, cara, juro, e moças, seu mundo muda de uma maneira absurda. Porque você não estoura mais com tanta frequência da maneira que você estourava. E você vai ter uma relação interpessoal com as pessoas muito, muito melhor, porque você vai conseguir pensar do lado delas também. Você vai falar, pô, essa pessoa está irritada porque deve ter acontecido alguma coisa, então eu vou falar com ela de uma maneira mais calma, mais tranquila. Ou tem gente que gosta de que fale de uma maneira mais agressiva, mais forte, porque se a pessoa fala de uma maneira muito calma, ela fica irritada. Então, quando você entende essas coisas, essas relações, quando você tem essa inteligência emocional de entender as emoções, para não deixar que a emoção tome conta de você, mas você fazer um uso maravilhoso delas, você consegue, sério, adquirir e chegar a locais bem diferentes do que você está acostumado só explodindo. Explodir também é bom de vez em quando. Ah, como assim? Você está falando tanto de inteligência emocional e você fala que explodir é bom de vez em quando? Vamos lá. Se você está, por exemplo, em alguma situação que você não pode ser full tranquilo, zen, pacífico, você tem que travar o pé no chão e falar, mano, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou me mexer e é assim que vai funcionar. Só que você tem que entender o sentimento e a emoção que vai te levar a isso e, igual eu falei, usar essa emoção de uma maneira positiva, usar essa ação para você ficar lá e realmente ficar em pé para você mesmo e bater o pé e falar, mano, não vai rolar. E muitas vezes tem coisas que você tem que ser mais tranquilo, mais de boa. Então, quando você começa a entender de emoções, eu sei que ficou meio complicado esse vídeo. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estão entendendo, coloca aqui nos comentários que eu faço outro. Tento falar de uma maneira diferente. Mas quando você consegue compreender as suas emoções e compreender as emoções de outras pessoas, você começa a lidar com a vida de uma maneira diferente, você começa a lidar com as pessoas de uma maneira diferente, e você vai ver que a única coisa que você vai conseguir fazendo isso é resultados muitos positivos, alguns negativos também. Isso é bom, porque aí você vai aprender ainda mais, né? Quando algo acontece positivo, você só sabe como fazer. Quando algo acontece negativo, você sabe como não fazer mais. E o desenvolvimento, né, dessa inteligência emocional é realmente isso. É saber o que fez que deu um aspecto negativo e não errar mais a mesma coisa, como muitas outras coisas da vida. Bom, espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira interessante esse vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, clique no gostei. Se você não entendeu nada e não gostou, clique no não gostei. Clique aqui para se inscrever no canal. Clique aqui para ver mais um vídeo e até mais.